O discurso do Neto, sabe, é ultrapassado, é retrógrado, É um discurso progressista, um Timóteo. discurso, É um mas discurso é de esquerda não progressista. não discordo de você, não é exatamente discurso de esquerda. Claro que é de esquerda, sim. o Neto é de esquerda, mas não é isso que eu estou falando. O Neto tem um discurso como se ele estivesse fazendo política em 2004, 2005, pô. Sim. Como se não houvesse no Brasil polarização, como se não houvesse dois lados agora destacados. Por mais que muitos seguidores, infelizmente, sejam burros, existem dois lados destacados no Brasil. O Neto tem um discurso de 2010, não é somente um discurso esquerdista, porque eu já vejo esquerdista tratando esquerda como esquerda, inclusive defendendo a esquerda, e gente de direita falando como defendendo a direita. Mesmo aqueles que não sabem o que é direita, defendendo uma direita do Bolsonaro, de outros candidatos. O Neto faz um discurso isentão, é isso que eu estou dizendo. É um discurso em cima do muro. Esquerda dialogar com outros setores fora da bolha, isso é um discurso retrógrado. Parece que o Neto faz campanha política como se tivesse em 2010, como se tivesse em 2012. O Neto faz campanha como se tivesse no passado. Mudou, filho. Quem é isentão? Além de ser esquerdista, ele continua isentão. Ele deveria abraçar de uma vez por todas o Lula, deveria abraçar de uma vez por todas a esquerda, ao invés de ficar em cima do muro. Muita gente de direita acha que ele é direita, não é nada de direita, ele é mais esquerdista, acho que é mais esquerdista que o Ciro Gomes, o Assemineto. Mas o discurso dele é isentão, entendeu o que eu tô falando? É em cima do muro, vou ler pra você. Não é esse trecho não, né, Pedro? Você não encontrou o trecho da... Veja se você encontra, acho que no Política Livre, no Instagram deles. Em entrevista concedida nesta semana ao jornal Estado de São Paulo, Assemineto avaliou que as eleições americanas e municipais no Brasil mostraram que os ventos sopram contra a esquerda. Porque ele disse, abre aspas, na minha opinião, o maior adversário hoje do campo do centro, da centro-direita e direita é esse próprio campo político. Se esse campo não errar, não fizer bobagem, souber qual é o jogo, a jogada certa, na minha opinião, ganha a eleição em 2026 no Brasil, fecha aspas. Você vê que ele não tem, o Assemineto, você vê que ele é medroso, ele não tem convicção, ele não tem lado em cima do muro, é um discurso à la MBL, pô. A la MBL, a direita, o diálogo, o campo, centro-direita, ele não mostra claramente o que ele é contra, o que ele é a favor. É isso que eu tô querendo dizer, que no passado, os políticos, até os de centro hoje, quando fazem campanha, dão entrevista, ele tem que abraçar um negócio e repudiar outra coisa. Esse não, você não sabe, ele gosta de Alexandre de Moraes, xinga o Bolsonaro, não tô querendo defender o Bolsonaro, mas o Neto é um esquerdista, ele faz um tipo de narrativa de esquerda contra o Bolsonaro, a mesma narrativa da Globo, que eu discordo totalmente. As minhas críticas ao Bolsonaro são do ponto de vista da direita. As críticas deles são mentiras, e a do Assemineto é a mesma. Ele não tem uma posição firmada em cima do muro. Olha o que ele disse. Assemineto acredita que com a queda de competitividade de Lula até 2026, a oposição baiana terá chances reais de conquistar o governo. Ô Assemineto, nem para isso. Eu acho que você tem essa coragem, essa vontade, porque você não consegue criticar o Lula, Assemineto. Que dia que você vai criticar o Lula, mas falar, não, o vento sopra contra a esquerda a eleição do Trump? Que dia que você vai bater no Lula? Que dia que você vai falar que a esquerda é prejudicial à sociedade e quer destruir a sociedade? Tem que falar essas coisas. Aliás, ouvinte, na boa, com toda a modéstia do mundo, eu às vezes fico vendo os nossos candidatos de oposição, não estou dizendo nem de direita, que é difícil encontrar direita hoje. Às vezes eu fico olhando os nossos candidatos de oposição, vídeo Assemineto, e me dá às vezes uma revolta, sabe? Não tem um cara bom. Por isso que eu falo, o único cara que fala mesmo e que já fez um trabalho é o Marabá, lá de Luiz Eduardo Magalhães. Um bocado de gente não gosta, ficaram revoltados, mas pelo menos tem frutos. E entre os nomes até agora apresentados, Roma, Assemineto, acho que só eles dois também anti-PT, né? E o Roma é mais ou menos anti-PT, né? Não sei, ninguém sabe. Aliás, eu sei, né? Mas o povo ainda não sabe de fato o que ele defende. E tem o Marabá. O Marabá é o melhor nome. Acabou, simples assim. Aí eu fico vendo, eu fico revoltado porque
Eu, se fosse candidato, não teria essa covardia, sabe? Esse medo em cima do muro. Falaria logo, caramba, o PT é o principal furacão. O Brasil não tem furacão, não tem ciclone. Mas nós temos o PT, nós temos o Lula. Olha o resultado de 18 anos de PT na Bahia. Agora não se resume à Bahia. Viu, Assemineto? É assim que fala. Não se resume à Bahia. A gente está falando também, tratando o Brasil. Não fica restrito ao Estado. Nosso Estado é o Brasil. Olha o que o Lula já fez em 2 anos. Destruiu o país. Olha a Bahia concentrando a maior quantidade de facções criminosas. É isso que tem que ser dito, pô. Não tem uma pessoa. O seu avô, Assemineto, na boa. Você acha que ele falaria que nem você? Esse discurso isentão. O seu avô Assemi, como diz lá o Mário, o original, você acha mesmo que ele faria esse discurso isentão? Olha, a esquerda precisa falar com outros setores da sociedade. Essa dificuldade em sair da bolha, eu quero que a esquerda que se lasque. A esquerda tem que falar com o setor da sociedade, a esquerda tem que ser repudiada. Com toda a veemência. A esquerda tratando como se fosse política algo só do debate. Esses caras aí não prestam, pô. Vocês viram o Milei falando? Vocês viram, ouvinte? Você viu, Vanessa, o Javier Milei falando sobre o diálogo com a esquerda, com esquerdistas, com comunistas, pô? Como é que deve ser tratado um comunista? Negócio de diálogo, não? Então, se é pra ter candidato meia boca em cima do muro, eu prefiro votar nulo. No caso aqui do governo da Bahia. Se não tiver candidato com culhão, coragem, decência, que você vota um cara em cima do muro, Assemineto, isentão. Peraí, pelo amor de Deus, que tipo de antipetismo é esse? Não vai ganhar nunca. Acho que o Jerônimo, os caras veem esse tipo de comentário do Assemineto, dão risada. Falei demais aí, 9h05. Vanessa Moreira. Timóteo, isso aí é mais do mesmo. O Assemineto, ele é uma pessoa ideologicamente de esquerda, ele se posiciona para o público como se ele fosse de direita, porque ele participou, ele viu isso, ele viu essa crescente, ele viu isso acontecer ao longo da própria vida dele. Ele viu o avô perdendo a hegemonia para o PT e, na cabeça dele, essa perda de hegemonia existia ali, naquele momento, a polarização entre 2 grupos, só que não exatamente um grupo de direita. Ele não sabe o que é conservadorismo, o que é direita real. Ele conhece a direita que faz oposição ao PT, que era o avô dele, e foi nessa direita que ele se inspirou, supostamente, né? Se inspirou, porém, com raízes marxistas muito fortes. O próprio governo do Assemineto é um governo que tenta ali subjugar os empresários, colocar os empresários para pagar taxas e impostos absurdos, tentar controlar as pessoas, a individualidade do ser humano. Ele tem um modo de governar, Dória, Trudeau, do Canadá, é muito parecido. Então, ele é essencialmente uma figura política muito perigosa devido ao seu autoritarismo, né? Ele teria de demonstrar aos conservadores que ele mudou, que ele não é essa pessoa. Eu estava olhando aqui o Twitter do Assemineto. Em 2022, ele tem por volta de 15 a 20 postagens em menos de 2 meses de campanha, falando que o Brasil escolhesse o presidente que desejasse, porque ele era capaz de governar com qualquer presidente. A questão não é essa. Não é você ser capaz de governar com qualquer presidente. A questão é, estamos diante de um presidente que tem como objetivo implantar uma tendência, um governo comunista, um governo fracativo no nosso país. E você não vai conseguir governar se você é pró-liberdade, se você quer incentivar realmente o fomento de empresários no país, nada. Se você tem por trás um presidente que participa do Foro de São Paulo. Então, independente de qualquer coisa, era esse o cenário que fez o Assemineto derrotado. Eu espero que ele se remodele, que ele, né, venha com outros discursos, porque, de fato, a oposição ao PT se fará na figura de alguém parecido ou do próprio Assemineto aqui na Bahia. Mas é difícil apoiar o Assemineto, porque quem entende quem ele é, sabe muitas vezes que ele é tão perigoso, ou talvez até mais, do que o próprio PT.
Porque suas convicções humanas, suas convicções pessoais são altamente autoritárias e altamente tendenciosas para a degradação da sociedade. Ele fomenta todas as agendas de degradação cultural. Ele fomentou, enquanto prefeito aqui na capital baiana. Ele tenta controlar o direito de ir e vir do cidadão, demonstrou isso na pandemia, não teve nenhum pudor em se aliar ao governador, na época, petista, Rui Costa. Inclusive, sempre mostrou sua admiração ao Lula. Ele não consegue. Há um dia atrás, ele deu uma entrevista e a única coisa que ele conseguiu falar do Lula é que o Lula faz um governo retrógrado. O Lula não faz um governo retrógrado, querido Assemineto. Você precisa entender um pouco mais de cultura e de história. O Lula não faz um governo retrógrado. E eu acho que o Assemineto é suficientemente inteligente para saber isso. O Lula, ele faz o governo para o qual ele foi colocado para fazer. Ele faz parte de um grupo muito maior, um grupo que deseja hegemonia na América Latina, deseja controle social na América Latina, deseja transformar o Brasil em uma Venezuela. Então, ele faz tudo meticulosamente e ele está agindo corretamente. Ele não tem um governo retrógrado. Ele tem um governo para o qual ele foi eleito para fazer. Ele não é incompetente. E você sabe disso. Eu não acredito que o Assemineto não saiba disso. Ele não me passa a confiança porque eu acho que ele sabe. Ele sabe e ele admira. Esse é o risco que a gente tem eminente hoje na Bahia, porque essa figura é a figura que se representa, que é colocada para todos nós como a figura de direita, Timóteo. Isso é muito perigoso. Perigoso demais. Para! Não vai embora, não. Você já é inscrito nesse canal da Brado? Pelo amor de Deus, inscreva-se agora. youtube.com/Brado Rádio. Mande para todo mundo nos grupos de Zap que você faz parte. Um abraço.